Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Goiôerê, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho, nesse momento em que as atividades estão ainda no começo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Sérgio Fortes, ele que é presidente do Sindicato Rural de Goiôerê, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Sérgio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos ouvem. Sérgio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, o plantio ainda estava começando por aí, e o senhor já destacava que tinha um período de falta de chuvas que prejudicou a soja, dificultando o início do plantio desse milho. Como é que correu essa safra por aí? Essa situação continuou problemática ou esse clima deu uma melhorada aí ao longo da travessia dessa safra? Pois é, Guilherme, o plantio foi complicado de chuva, realmente no início bem instável, alguns fazendo replanta ou até nascendo em duas etapas, mas ainda foi razoavelmente bem, né? E após todo mundo plantado, toda a cultura implantada da safrinha, aí choveu bem. A gente teve um período de talvez até um excesso de umidade aqui. Podia dizer que toda semana deu uma chuva boa, né? Depois de implantado o milho. E agora, Sérgio, com a colheita começando, como é que estão as expectativas de produtividade nesse ano? Então, nós estamos iniciando a colheita aqui. Esse ano plantamos tarde, né? Normalmente a gente começaria no início de fevereiro e aqui iniciou no final da segunda quinzena de fevereiro o plantio do safrinha e a maior parte ainda em março. É fora de época para a gente aqui, é uma época até que a gente corre risco de geadas e tal, e ter perigo de pegar um veranico também, né? Então foi plantado tarde, estamos iniciando agora a colheita, está tendo as primeiras lavouras agora sendo colhida, e infelizmente mais uma safra frustrante aí para a gente de safrinha, né? E, Sérgio, como é que foi a questão de cigarrinhas por aí? A gente acompanhou muitas regiões do estado relatando esse problema, cigarrinhas, enfesamentos. Aí em Goiôerê também teve essa situação? Teve sim, Guilherme. Aqui vou dizer que nos pegou de surpresa. A gente conhecia a cigarrinha, já vinha há uns 2 anos, né, monitorando, olhando, tendo um pouco de cigarrinha, mas como nós temos um grande problema também de percevejo e alguns defensivos que pegam o percevejo também pegam a cigarrinha, não tinha dado nenhum tipo de dano. Porém, esse ano teve uma infestação maior e também creio que a quantidade de cigarrinhas infectadas era maior, né? Não foi nenhum absurdo assim de quantidade de cigarrinha, mas agora a gente está vendo os enfesamentos que houve e também problema com o pulgão alado, e agora estamos vendo reflexo aqui na colheita. Muito milho caindo, muito milhos que não são resistentes, né? O que se ouve mais entre os agricultores agora é procurando variedades resistentes, porque nós vamos ter uma grande perca por causa da cigarrinha. Tivemos por plantar tarde, isso aí diminui consideravelmente o teto de produção, né, a época de plantio, mas diria que a maior perca agora, e é a perca triste, aquela que o agricultor vê o milho caindo, tombando na lavoura, né, por causa do enfesamento, é triste. E creio, Guilherme, olha, uma grande perca aqui. Já tivemos algumas áreas colhidas, que está se refletindo isso na produção. E, Sérgio, nesse momento, ainda bastante no início da colheita, mas a gente já consegue apontar alguma perspectiva de diminuição na produtividade para esse ano? É clara já, é inevitável. O que a gente comenta entre os agricultores, nas reuniões que nós temos aqui, a perca vai ser de 30%, pelo menos,
por causa do enfesamento da cigarrinha, o Guilherme, 30%. A expectativa que se tinha pela época de plantio e o que está se colhendo agora tem uma perca aí de pelo menos 30% por causa da cigarrinha, viu? Por a gente talvez não ter feito um manejo adequado, as quantidades necessárias de aplicação, focando na cigarrinha. Isso é importante destacar, né, que esses 30%, então, já são em cima daquilo que era esperado pela época de plantio. Se tivesse sido plantado mais cedo, já partiria de um ponto maior, já tinha uma redução aí nessa expectativa. Exatamente. Como a gente já tinha uma perspectiva de colher um pouco menos, por ter plantado tarde, né? Então, a gente tinha uma expectativa, diminuiu isso aí por causa da época. E aí a cigarrinha, se fosse pensar em numa safra cheia, plantada no início de fevereiro, esse 30% representaria bem mais, né, do que isso. Então, Guilherme, é difícil. A gente já o ano passado tivemos aí seca e geada na safrinha do ano passado, né? Já colhemos pouco, porque o milho plantado, os 50% do milho perdeu com seca o ano passado, foi difícil. Teve um pouco de geada, aqui também, mas que teve perca. O soja, para nós aqui, foi terrível. A seca arrasou e agora, novamente no milho, uma frustração de safra, além que tem algumas áreas, nosso município aqui pegou, da chuva de pedra também, né? Aqui teve um cordão de chuva de pedra que saiu lá de Palotina, pegando ali Assis Chateaubriand, indo até o Biratã, Juranda, são municípios próximos, vizinhos, e Goiorê atingiu um pouco da área também, que esses que atingiu a pedra, estamos tirando isso aí, porque as áreas que pedra, eu tenho aqui um amigo próximo mesmo que está colhendo uma área de pedra, que daí a perca foi 70%. E Sérgio, até aproveitando para registrar o pessoal acompanhando a gente ao vivo nessa manhã, a Judite Souza mandando o seu bom dia, e o senhor comentou nessas perdas sucessivas nas últimas safras, diante dessa situação, como é que fica o planejamento para a próxima safra, safra de soja 22-23 que vai vir na sequência, como é que o produtor está capitalizado ou não para investir nessa sequência de atividades? Pois é, né? Como está capitalizado com a sequência de safras assim, né? Nossa região tem muitos arrendatários, né? Esses arrendatários, olha, tiraram toda a sua gordura para cumprir com os compromissos, né, dos arrendantes aí. É difícil. A gente vê que as cooperativas acabam, nós temos aqui 4 cooperativas fortes na região, então elas, vamos dizer, acreditando, bancando o produtor, né? Os bancos estão renegociando e protelando aí algumas dívidas. É aquela expectativa de que a próxima safra seja melhor. A gente aqui tem um costume, por causa das cooperativas, de uma compra muito antecipada, inclusive os insumos já do próximo verão estão comprados, e da próxima safrinha também do ano passado, que diria que 90% das pessoas aqui já compraram seus insumos, mas com vencimento lá para 30 de agosto do ano que vem, né? Então, já compra pagando, isso aí com certeza tem uma correção em cima, né? E esperando que lá na safra consiga pagar, né? O duro de tão antecipado assim, né, Guilherme, é que a gente não consegue ter ainda a avaliação das variedades, né? Quais que são as variedades que mais suportam a cigarrinha, que são mais resistentes, e as empresas forçando a venda, que vai acabar a semente e tal, e o agricultor acaba tendo que comprar a semente já do ano que vem, sem saber o resultado deste ano. Isso é muito ruim para o agricultor. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para as lavouras aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
O recado que a gente deixa é como um agricultor que eu nasci na agricultura e que a gente tem que ser otimista e que a agricultura é um gráfico cardíaco, né, cheio de altos e baixos. Eu diria que agora nós estamos nesse gráfico lá embaixo, né? E que, se Deus quiser, nós vamos ter aí a bonança, aí vai ter uma próxima safra melhor e a gente não deixar de acreditar e não deixar de investir. Porque se na hora da colheita a gente tiver um clima favorável, preços favoráveis, que a gente consiga produzir o máximo possível, né? Nunca deixar de produzir por falta de tecnologia, de investimento. Fica um abraço aí. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e a gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente trazer os números finais do milho por aí e acompanhar como é que vai ser o plantio da soja, esperando com melhores condições para os produtores aí da região. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Guilherme. O Sérgio Fortes, ele que é presidente do Sindicato Rural de Goiôerê, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho, nesse momento em que os trabalhos estão começando lá na região. Sérgio destacando que o plantio dessa safra foi feito mais tarde, saindo da janela ideal, o que já por si só diminuiria o potencial produtivo das lavouras. Além disso, a região passou por muito ataque de cigarrinhas e enfesamentos no milho, o que tem tirado a produtividade em cerca de 30% daquele potencial que já estava reduzido no início das atividades. Com isso, os produtores vão emendando mais uma safra com problemas, com queda de produtividade, que prejudica as contas, descapitaliza o produtor, inclusive para investimentos nas próximas safras. A expectativa de todo mundo lá na região é que a próxima safra de soja 22-23 tenha melhores condições e aí o produtor possa voltar a se reequilibrar nas contas, voltar a ter um desempenho positivo, essa é a esperança do produtor lá de Goiôerê, no Paraná. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.